Está no ar. O episódio que vai mudar a sua mentalidade. Aqui nós temos negócios, network, a gente tem beleza. Amigos, beleza. É. E hoje a gente tá tão bonito nesse estamos podcast. Nojentas, estamos insuportáveis. Pode mudar ali. Não só pode, como deve. E ela que está conosco hoje fez com que eu e Miriam Mendes passássemos a semana pensando em qual roupa iríamos usar. Miriam me deu uma intimada. Olha, eu vou de blazer marrom. Mas tem um motivo. É porque vira e mexe a gente sai igual, sem se falar e sem saber. E aí, ela me proibiu de usar qualquer coisa do gênero. Quando hoje eu recebo uma ligação, um áudio de Miriam dizendo: meu Deus, eu não vou mais de terno. Que calor da bexiga. E veio assim, toda saliente pra nós. Em contrapartida, eu, mãe solo, que trabalho demais, escolhi em 20 minutos a roupa que eu queria. Deia Froio, mulher elegante, maravilhosa, e vai nos responder como é que a gente faz para ser elegante, bonita, maravilhosa, sendo mãe solo, ou cuidando de 5 empresas, tendo um podcast, atendendo inúmeros clientes. Como fazer, pelo amor de Deus, para ser elegante? Já começou com tudo, hein, gente? Esse podcast. Eu adorei a pergunta, maravilhosa. Eu acho que tudo pra vida é o autoconhecimento, né, gente? Uhum. Ter a noção do que você quer transmitir para cada momento que você vai estar vivendo, vivenciando. Nesse caso, um podcast. Eu também pensei na minha roupa. Passei a semana inteira pensando. E com vocês não seria diferente. Mas o autoconhecimento, saber como movimentar essa roupa, escolher as texturas, a cor, como eu fiz aqui hoje, é tudo. Vai te trazer segurança, confiança para estar vestida com a peça certa e com a peça que te representa, que é o mais importante. Ter essa consciência de escolher a roupa, de pensar na pessoa que queremos homenagear, também é um nível de elegância, né? É elegante a gente pensar no outro e no ambiente no qual vamos estar, né? Claro. Com certeza, Aline, uma imagem entrega uma mensagem. Perfeito. E essa mensagem, ela é lida em menos de 3 segundos. Você tem noção? Uau. É muito rápido. 3 segundos o cérebro faz a leitura de tudo que ele vê. E ele tem uma percepção, uma impressão. Há um poder cognitivo muito forte que é emitido através da roupa, através da imagem. Perfeito. Então, você sempre vai estar sendo julgada ou então sendo vista de uma forma que você precisa saber o que você está mostrando, que mensagem você está entregando. Afinal, a primeira impressão é que fica. É verdade. Entenderam porque a gente estava preocupada a semana inteira com a roupa, né? Apesar de termos ar-condicionado, mas estava bem calor. É verdade, é muito calor mesmo. A gente perdoa, mas assim, a sua saliência hoje está maravilhosa. Com essa boca vermelha, Miriam, está um encanto. Alegria. É feminilidade aqui nessa mesa de uma mulher tão feminina e elegante, Elas né? estão Com toda lindas. certeza. Existe uma coisa que acaba acontecendo, é que o meu digníssimo, ele é maromba. Apesar de que ama andar de social, porque eu sou apaixonada por homens de social. Sim. E eu sempre vou tendenciar ir pro social, gosto da elegância. Então, às vezes, ele tá lá de shorts, um tênis, um camisetão, e eu estou social e salto. Como chegar nesse meio termo? Porque essa é minha identidade, eu gosto de ser assim. Eu não me arrumo pro outro assim. Perfeito. Apesar de que nós estamos sempre nos vendendo, e daqui a pouco a gente entra nesse quesito. Uhum. Como fazer, então, quando temos uma pessoa super elegante neste lugar de ser, desse estilo de mentora, porque eu gosto desse estilo que eu tenho, e um maromba? Como fazer com esse casal? Como alinhar esses dois, Pelo né? amor de Extremos. Deus. Mas, gente, eu vou falar uma verdade aqui pra vocês, que todas as mulheres, clientes que vêm até aqui na consultoria de imagem, elas reclamam dos maridos. Dos Homens. Elas estão Façam consultoria também. Façam, por favor, gente. É verdade. Eu atendo homens também, tá? Uhum, ótimo, bom saber, viu? Por favor. E sabe que é uma estatística de que os homens estão se atentando mais para isso. Verdade. Em busca de também estarem comunicando o que realmente eles estão desejando, querendo, alinhando objetivo, com estilo, com adequação ao que eles estão hoje alcançando, né? Os lugares de palestrantes e tudo mais, mentores. Mas é uma reclamação, Aline. As mulheres se vestem todas, olha,
A hora que ela olha pro marido, ele tá de bermuda, chinelão e camiseta. A gente precisa aprender a aceitar a individualidade um do outro, né? Ele usa social também, fica lindíssimo, viu, amor? Você é um gato de social. Eu reforço quando ele tá de social. Aqui também temos declarações. Mas essa é uma questão, né? Nós precisamos, você falou sobre o autoconhecimento, e é importante a gente se conhecer o suficiente para não se doer quando o outro não está batendo com o tipo de estilo que você tem. Então, ele também não se importa de estar lá todo jogadinho, né? Assim, mais esporte, e eu estando ali mais social. Pelo contrário, meu amor, você está linda do jeito que você está. Eu também o admiro, mas foi um processo de autoconhecimento, porque se fosse antigamente, eu iria me doer para falar, meu Deus, como assim? Eu estou de social e ele está quase de chinelo. Não combina, né? Não mas hoje orna. realmente isso não me afeta. Como as mulheres podem fazer para se manterem lindas sem se afetar com quem está com elas? Eu acho que é o que você disse já, essa questão da individualidade, respeitar, não ter julgamento. Uhum. A roupa, ela precisa nos abraçar, ela tá muito alinhada ao que está interno, né, daquela pessoa. E ela externaliza isso através das escolhas que ela faz, daquilo que ela veste. Então, de repente, ele tá num momento descontraído, onde ele prioriza um conforto. Legal. Ele prioriza a praticidade. Homem tem muito isso. Então, ele não vai se montar como a gente que ama se arrumar, ama passar batom, ama cuidar dos cílios, do cabelo. A gente não escolher os sapatos, e aí o homem fala assim, você não é centopeia. Exatamente, olha a diferença, né? Eu acho que uma mulher, o mundo sem uma mulher seria cinza, porque nós somos coloridas. É verdade. Eu concordo muito. Olha a gente amiga hoje. Concordo muito. Então, Perdão, pode continuar. Pode falar, amiga. Eu ia falar sobre momento. Que mesmo nós mulheres, tem o dia que a gente tá colorida, né? Sim. De vestido, mas tem o dia que a gente quer sair sem maquiagem. Ou com uma roupa mais simples. Sair de moletom, por exemplo. Exatamente. Né? Um moletom, um tênis, uma roupa mais confortável. Como que é, por exemplo, pra gente manter a elegância, mesmo transitando entre ambientes diferentes? Vão ter ambientes que a gente vai estar, por exemplo, com uma roupa de gala. E aí vai pra um outro evento que o dress code é esporte social. Que de esporte não tem nada, né? Sim, é verdade. Mas assim, como transitar por isso, mesmo assim, mantendo uma referência da sua marca, por exemplo? Eu acredito muito nessa questão de elegância enquanto comportamento. Vai muito além de uma roupa. Vai muito além de uma peça de roupa. A elegância, ela tá muito falando de como essa pessoa fala, como ela tá se comunicando, como ela tá tratando o outro, como ela se porta, como ela chega nos lugares, porque eu já vi mulheres impecáveis, assim, do pé à cabeça, mas a hora que essa mulher abriu a boca, entendo, aquilo despencou, quer dizer, elegância zero. Então, eu sei que existem as peças que vão trazer mais elegância para você, mas eu priorizo muito essa questão interna. Sempre eu vou falar que é um processo de dentro para fora. Então, Uau. a elegância, ela não vai ser diferente. Ela tá muito intrínseca ao ser. A elegância tá muito intrínseca ao ser. É interessante porque nós estamos nos vendendo a todo tempo, né? Sim. As pessoas costumam se doer. Quem não é do autodesenvolvimento, e aqui nós não estamos falando só para quem não é. Sim. Nós temos pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando, que estão no começo de suas jornadas da sua jornada no autodesenvolvimento. Sim. Então, nós estamos nos vendendo a todo tempo. Não adianta se doer dizendo, eu não me vendo. Se vende. Quando você decide não escolher, você também está fazendo uma escolha. Então, se você é um empresário, se você é uma pessoa que é referência, que é um influencer, se você anda de qualquer jeito, a pessoa vai te avaliar pela forma que você está naquele dia. E eu costumo pedir que os meus clientes façam consultorias. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, que tivemos informações de pessoas fugindo de consultoria. É verdade. Mas Miriam já fez. Esta Miriam de hoje é outra Miriam, o cabelo da Já, Miriam era com diferente, certeza. as roupas eram diferentes, né, Miriam? E Na porque verdade, era o que dava. Tipo assim, o era que eu achava primeiro. Pegou isso aí, tá Eu tudo achava certo. primeiro, mas assim, era toda uma questão do autodesenvolvimento também, Sim. do autoconhecimento. Claro. E eu tava numa situação que
não tô nem aí. Eu tava realmente largada. Depois da mentoria, então, já se conhecia Sim. o suficiente, né, Miriam? Mas foi uma experiência daí que eu passei. Sim. Um dia eu acordei e mãe solo, nesse dia meu filho não estava em casa. Eu falei, acho que eu quero tomar um café diferente, eu vou ao mercado. E aí peguei uma roupa que estava ali jogada, fiz um coque no cabelo, coloquei o meu óculos sem maquiagem, sem nada, peguei um chinelo e saí. Só que no meio do caminho, eu encontrei pessoas do meio político que são meus clientes. É nesse dia que E acontece. eles tudo. estavam fazendo um projeto de doação de alimentos. E eu estava pior Eles que queriam muitas te doar. pessoas. Quase que fala, recebe a uma senhora doação. é moradora de rua? Vamos conversar sobre a senhora. Desculpa. Qual é a questão? É que tinha acontecido muitas mudanças na vida dessas pessoas. Então, eles têm ainda um amor por mim muito grande. Quando me viram, Aline, minha mentora! Uau. E eu, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Aprendi a lição. Então, muitas vezes eu prefiro não sair do que sair de qualquer forma, porque eu posso estar sendo julgada. Nossa. Não só essa vez, ela foi reconhecida de máscara. Demais. Já tentei também um capuz e máscara, fui reconhecida. Me falaram, é pelos seus cílios que você faz. Então, como andar, inclusive de Havaianas, mas de uma forma que eu esteja me vendendo, com uma postura que eu esteja me vendendo, de uma forma interessante. Como fazer isso? O vestir, ele vem muito carregado de intenção. Ok. Então, a intenção é a primeira característica de uma escolha coerente, congruente e que traga clareza Uhum. para essa imagem. O que isso quer dizer? É a primeira coisa que eu vou olhar, é qual é a minha intenção para aquele momento. Para onde eu vou estar indo? Que mensagem eu quero entregar? E ser intencional e estratégica, ainda que seja de chinelo havaiana. Então, eu vou para a rua, vou para a padaria, mas eu posso encontrar, eu posso ver, eu posso ser reconhecida, eu posso ser vista. Uhum. E você quer ser vista de qualquer jeito? Como você quer ser percebida? Uhum. Então, a intenção, ela vem trazendo essas perguntas que a gente precisa estar atento, porque muitas mulheres estão no automático, Aline, como você Sim. nesse dia. Sim. Enrolou o cabelo, pôs Sim. qualquer roupa e foi, né? Então, depois isso tem uma consequência. Verdade. E é triste. Então, não sair do automático, Perfeito. tomar as rédeas, ser intencional e estratégico. O chinelo havaiana, ele é chiquérrimo, gente. Eu sou muito apaixonada por chinelo Se estiver no havaiana. exterior ainda, compra em dólares. Somos adeptos. Exatamente, é muito incrível o chinelo havaiana. E Uhum. hoje ele tomou modelagens, texturas, cores que Verdade. eu já usei chinelo havaiana em casamento. Uau. Com aqueles brilhinhos, foi com eu precisava, eu tinha 3 filhos na época. Uhum. Eu saía correndo atrás deles, mas minha roupa tava impecável. Bom, É isso vamos aí. falar sobre isso então. Dea Froyon, que é consultora de imagem, certo? Sim. 3 filhos. Conta um pouco pra gente da sua jornada, da sua história. Porque quando a gente começa a conversar, a gente não imagina que ela tem 3 Imagina. homens. Essa mocinha de 20 anos, imagina. Exatamente. Meu Deus, obrigada por estar com vocês todos os dias. A Deia é dona da loja Sagra, Uhum. uma loja com diferencial extraordinário. Mas acredito que a gente pode começar pela sua infância. Vamos lá do comecinho? Aham. Como foi a sua infância, Deia? Gente, eu sempre estive muito ligada a todo esse universo de roupa, sabia? Até parece jargão, mas não. Minha avó era costureira, ela costurava e ela tinha muitas revistas de moda na época, tá, gente? Não são 20 anos. Eu sou um pouco antiga. As revistas eu lembro antiga, é ótimo. um pouco antiga. Vintage, por favor. Vintage, mas eu tenho umas amigas que falam antiga, eu falei, gostei. Vou falar antiga. legal. Eu sentava no sofá que a minha perna não descia. O sofá da casa da minha avó era tão pequena. E eu lembro das revistas no meu colo, era aquelas revistas ainda desenhadas, gente, à mão. Uau. Não eram fotografias. Uhum. E eu lembro que eu não via a hora de chegar na casa dela
para poder pegar aquelas revistas. Eu ficava horas ali olhando aqueles modelos. Eu tinha uma amiguinha, e a gente sentava uma do lado da outra e a gente escolhia os modelos mais bonitos. E tipo, quem escolhia primeiro ganhava. Então virava a página, ei, sabe assim? Fora as bonecas que eu amava de papel. Não sei se vocês eram dessa época que a gente recortava as bonequinhas de papel, elas vinham em revistas. E ali tinha uma sequência de roupas, várias roupinhas que você ia mudando. Você dobra as pontinhas assim. Dobra as pontinhas. Gente, eu tinha caixas e caixas disso. Que legal. Então, assim, a minha avó, ela trouxe muito isso pra mim, essa questão da moda, dos vestidos, do que ela fazia, do que ela costurava e dessas revistas que eu sou apaixonada até hoje. Minha casa tem uma pilha, serve de decoração, Miriam. Que legal. Eu tenho um vaso em cima dessa pilha de revista de tão alto que ela é, que serve até para aparador de vaso, pra vocês terem noção. A decoração, além de acompanhar a moda, precisa ter a sua essência ali, né? Então, Verdade. tudo conversa. Sim. Né? Tudo E conversa. eu sempre fui muito diferente. Desde as minhas bonecas, a minha Barbie, todo mundo tinha a Barbie rosa, vestido rosa e loira. Gente, a minha era ruiva. E Tiffany. O vestidinho dela era Tiffany, a minha cor preferida até hoje. Então eu lembro muito assim, esses pontos assim muito marcantes que vem com a gente até hoje, essa história, né, que a gente vai trazendo. Quando eu tive 18 anos, eu não quis nada além de fazer moda. Terminei o colegial e há 25 anos atrás, gente, fazer moda, o povo ria na minha cara. Você não quer fazer nada da vida, né? Eu era do interior e o povo falava assim, moda? Moda de viola? Uau! Eu falava assim, meu Deus, onde que eu estou, assim, né? Então, assim, uma cultura, uma mentalidade, eu já tava, assim, engraçado isso, mas eu já tava à frente, eu já olhava as revistas, eu via umas coisas, assim, que era um mundo que eu queria vivenciar, que eu queria fazer parte, e que parecia que já fazia parte. Sim. Internamente, já era o que meus olhos brilhavam, o que eu desejava, o que eu queria, e graças a Deus, eu tive todo o apoio dos meus pais, que são, assim, hoje, desde sempre, né? Tudo, a base, o fundamento, o essencial na minha vida. Não chegaria aqui sem eles, até aqui. E eles me incentivaram. Não, Déia, você vai. Então, com 18 anos, minha primeira formação foi em moda. Na faculdade Aíbe Morumbi, aqui em São Paulo. Vim sozinha, lógico que meus pais me respaldando. Eles são as peças-chaves para minha história, para a construção disso tudo que eu tenho alcançado hoje. Que incrível. Como é importante, né, ter os pais nos apoiando na jornada. Porque se eles não te apoiassem, eu acredito que talvez você não tivesse feito moda, talvez seria uma história de frustração, e não de louvor, né, como temos verdade, hoje. Mas eles, apesar dessa mentalidade, né, interiorana, de tipo, moda, gente, que é isso? Nem na época não era algo que a gente vê hoje, né, um leque de possibilidades até de atuação no mercado. Mas meu pai e minha mãe, eles, não, você vai, e foram comigo buscar lugar para morar, fizeram o vestibular, enfim, participaram. Estiveram que bonitinho, que incrível. Você é filha única? Ou teve... Eu tenho 2 irmãos, mas eu sou a primogênita e única mulher da família. E como é que foi sua infância? Conta um pouquinho, assim, era mais escassa? Como é que foi isso? Você brincava bastante? Seus irmãos te levavam mais pra lutinha? Como é que era isso? Eu era meio menina e meia menino, gente. Te entendemos. Eu tenho foto, muito engraçado se você perguntar, Aline, porque eu tenho foto eu com a minha boneca, brincando com o meu irmão no carrinho dele. Que legal. Aí eu também tenho uma cena muito incrível que eu não esqueço, que eu tinha um salão de cabeleireiro e o meu irmão, eu fazia ele de cliente. E aí, eu era Sabrina. E ele, aí eu perguntei, e o seu nome? E ele, Diller. Que chique. E eu enchi o cabelo dele de prendedor de cabelo, assim, de roupa. Era o que o meu penteado, o que eu fazia nele. Então, assim, a gente brincava juntos, juntava as brincadeiras, mas eu amava brincar de futebol. Olha aí. Soltar pipa. Eu subia em cima das árvores, subia nas árvores, né? Em cima não, subia nas árvores. Eu lembro uma época que eu tava, assim, muito... Gente, nada style. Era cabelo curto. Vou confessar esse crime aqui pra vocês. Isso foi antes ou depois da faculdade? Antes, era bem pequenininha. Tá perdoada, tá justificado. Era cabelo curto, regata e short. E chinelo. Que delícia. Ou seja, uma infância muito saudável, graças a Deus. Eu brinquei né? muito, bastante. E aí você veio estudar. E em que momento, então, você se abriu pro amor, pra conhecer alguém? Como é que foi essa fase da sua vida? Gente,
eu vou ter que confessar, assim, na minha adolescência, cidade pequena, todo mundo me conhecia. O meu pai, ele tem até hoje uma fábrica de refrigerantes. Então, eu era bem conhecida. Eu era filha do Ailton Froio, né? E eu era bonita, bonitona. Então, Ainda assim, É uma deusa hoje, então eu imagino realmente. Imagina, Acredito amiga. em você. eu acordava com o muro pichado na parede, assim, né? Oh, meu Naquela época, o Deus. povo fazia Acontecia decoração. muito. Os muros pichados da minha casa. Ganhou muitas cartinhas de Muitas- amor? Muitas cartinhas. Ai, que fofura. Buquês, presentes. Eu namorei bastante. Mas era assim, Confissões. confissões aqui, olha lá, vai dar baú mesmo, antiguíssimas. Que seus filhos não ouçam, brincadeira. Eles sabem de tudo. Que bom, que bom. Meus filhos são melhores que eu, gente. Eles não me deram o imagino. trabalho que eu dei pra minha mãe, de verdade. Uau. Confessei. Ela tá lembrando e falando assim, eu vou me arrepender de ter falado. Meu Deus, o que eu tô falando? Pra onde tá indo esse podcast? Vamos falar de moda? Mas a sua moda é a sua essência. A gente tá A minha construindo história. aqui o seu todo, né? Tô amando isso, gente. Você se Amando. casou com quantos anos, Deia? Então, eu me casei com 24 anos. Eu demorei pra casar. Olha que legal. Eu aproveitei bastante a minha vida, assim, gente, no sentido dessa fase mesmo de adolescente, de essa saída da minha cidade pra fora, pra São Paulo, Tudo novo. tudo novo. Tive vários namorados, mas eu namorava a gente do jeito mais antiquado Sim, possível. sim. Pra deixarmos bem claro. Naquela Mas fase deixamos- muito certo, né? Gente, Era o certo da fase. eu Aí tá falo- tudo bem. É, o certo. Eu era bem careta, assim. na Uhum. vida. Hoje eu era caretíssima. Gente, aquele negócio de ficar não existia. Os meninos me pediam em namoro de verdade. Eu ouvi, quer namorar comigo? Hoje a gente não ouve mais isso. Hoje tem que né? implorar pra pedir em namoro, né? Pelo Demora. É, exatamente. Ou então Tá. no primeiro encontro já quer dar um beijo, que eu fico assim, ó. Calma. Mantenha a distância. Por favor, vamos ordem e decência aqui. Vamos por partes. Isso mesmo. Eu sou dessas, entendeu? Então, assim, foi bem isso. E eu me casei com 24 anos, o pai dos meus filhos. Fiquei 18 anos casadas. E aí Uau. nasceu os meus passarinhos, meus presentes de Deus. Davi, Quais são os nomes e as idades deles? Davi, 23. Você acha? Miriam, você acha isso, Miriam? Exatamente. Ai, gente, que delícia Davi com falar. 23. 23, o Davi o mais velho. Felipe tem 21 e o Estevão 20, o caçula. Uau. 3 lindos. Você é a rainha de 3 homens. Sou. Que deliciosidade. E assim, eles têm uma comunhão Ah, que é a coisa mais linda de se ver. Eu convivi É minimamente ali com a Deia em alguns momentos, né? Mas eu vejo o carinho dos filhos com ela, dela com os filhos. É muito bonito, gente. A gente é muito unido, gente. Por serem meninos, uhum. eu consegui acessar o coração deles de uma maneira que nem eu sei como, na verdade. Mas, assim, eu sempre fui muito companheira e eles também. Eu despertava isso neles. Da gente sentar até hoje pra comer juntos. Legal. Ninguém faz o prato em casa e sai comendo pro quarto, pra sala. Uhum. A gente espera um ao outro. O Felipe do meio, ele fala, chega o final da tarde, mãe, vamos fazer um café? Aí eu já sei. Ai, que delícia. É sentar ali, e ele ama filosofar, conversar, e eu tenho essa ligação com eles muito forte. O Davi Isso é hoje tá lindo. em Curitiba, mas assim, o tempo todo a gente tá se falando, eu sei o que tá acontecendo. Quando ele não fala, o coração sente, é uma coisa Uhum. forte, né? Uma conexão profunda mesmo com os nossos Profunda. filhos. Mas como foi a sua jornada de estar casada e aí ter um filhote? Daqui a pouco eu tenho 2 e daqui a pouco eu tenho 3 e ainda fazer acontecer a sua carreira. Foi desafiador? Conta um pouquinho pra nós. Muito desafiadora, porque assim, eu tive vários percalços no meio desse caminho todo. Eu abri muito mão de quem eu sou hoje. Uau, isso é bom. Eu não, É bom você trazer pra nós, porque Muito. nossa audiência também passa por isso. Eu acho que a mulher, ela tem, ainda mais quando ela casa, tem a casa e tem a casa e os filhos, eu tive eles muito pertinho, vocês viram as idades, é um atrás do outro. Então eu tenho Uhum. fotos, um na barriga, um no colo, um dando mamar no peito, outro na mamadeira, porque esse da mamadeira, só eu podia dar mamadeira pra ele, assim, era uma coisa doida. Sim. Eu tive praticamente, assim, 10 anos da minha vida dedicada ao marido, à casa, aos filhos e também ao ministério.
Eu fui Uau. casada com um pastor, Uhum. ele exercia um chamado, um ministério, e eu também junto com ele. Uhum. E assim, por vezes, assim, eu parava e pensava, meu Deus, quem eu sou? Uhum. Onde eu estou? Você tava Uau. ali imersa naquele momento e naquelas condições e naquela convivência era o momento Era da o momento. vida. Ao ponto de uma vez, gente, eu lembro que eu soltei o meu cabelo, assim, na frente do espelho. Ele fez assim, ó, tava enorme. E eu não tinha me dado conta que esse cabelo tinha crescido tanto, que tava Uhum. gigante, porque eu não tinha tempo tanto pra mim. Porque você Uau. imagina 3 filhos, ministério, não era minha casa, eram pessoas que vinham, que entravam. Sim. Aquela demanda absurda. E assim, a religião, ela tira de nós muito a essência, né? A verdade. A religiosidade, porque- a verdade. A religiosidade. Uhum. E eu me deixei ser muito levada por isso. Ao ponto de eu estar na moda e ter deixado também a minha faculdade de moda por causa disso. Uau. Por Pelo causa- preconceito no meio, talvez? Dessa vida, dessa escolha que eu fiz, de estar no chamado no ministério, numa igreja. Uhum. E era dito naquela época que você não podia servir a Deus lá fora. Que coisa. Então, você só podia... E eles falavam, deve ter um chamado. Você fala super bem, você é isso, você é uma pastora. E você tem que deixar as coisas do mundo. Meu Deus. E a moda era algo do Ou mundo. seja, Que- falavam que. Que isso que eu ia cegueira. dizer, Que a cegueira, moda que era do mundo. triste. Uhum. E a moda era algo do mundo. Que E eu triste. amo Jesus. Uhum. Quem me conhece sabe, eu amo Jesus e eu amava Jesus. E aquilo pra mim não foi difícil, gente, ter deixado. Apesar de eu amar a moda, de aquilo ser tão parte de mim, eu abandonei a faculdade no meio do 3º ano. Meu Deus. Que Eram coisa quantos triste. para se formar? 4 anos, Meu faltava um ano e meio. Deus. Eu era uma das melhores alunas, eu tinha acabado de ganhar um concurso interno da faculdade, Uhum. com uma bancada assim de gente muito importante da moda. E eu fui eleita uma das melhores alunas, ganhei esse concurso e nesse momento eu falei, nossa, isso não tem sentido, eu tenho um chamado, eu vou atender o chamado. E aí foi isso que eu ouvi, realmente você tem um chamado, isso é o do mundo. E aí eu fui conversar com a minha diretora e ela disse, Déia, não faça isso, você é uma das melhores alunas, não faça Meu isso. Deus. E eu fiz essa escolha baseado nesse sofisma que eu falo, porque um sofisma, né, Aline, é uma meia mentira, é uma verdade embalada em uma mentira. Então Mascarado você imagina, ali. você imagina eu estar dentro da igreja, a princípio fazendo algo muito incrível para Deus, Uhum. mas eu estar me sentindo uma mentira. Uau, que delícia você estar falando isso, porque eu tenho certeza que eu devo ter, assim, pelo menos a metade do Brasil falando com pastoras que pensam igual a você. Exatamente. E qual Tenho era certeza, a face dessa mentira? Em que nível? Sobre o que vinha essa intenção, essa ideia, na verdade, de mentira? De eu não me caber, de eu não me sentir confortável onde eu estava. Eu tinha me reduzido muito. Uhum. Eu tinha me encaixado muito. Eu tinha tentado agradar muito aos homens. Uhum. E com isso você abre mão das suas verdades, dos seus dons, dos seus talentos. Eu abri mão dos meus dons e talentos. Eu enterrei todos eles. E a grande... o que se instalou foi um conflito muito gigante, porque eu não conseguia deixar de olhar para a moda. Eu não conseguia deixar de olhar um pouquinho para lá, Fashion Week, revistas. Eu vivia comprando aquela coisa, mas ao mesmo tempo era aquele conflito. Nossa, eu não posso. Eu tenho chamado. E aí matava tudo aquilo. Então, o que representa esse conflito? Uma morte de mim mesma. Eu me matava. Uau. E isso é a pior coisa que um ser humano pode fazer com ele mesmo. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. De curiosidade, que eu acredito que nossa audiência também talvez fique curiosa. Sim. O que na sua mente ou na sua convivência dentro da faculdade, desse mundo da moda, te afirmava que isso era do mundo, por exemplo? Porque você acreditava que era, mas tem algum motivo para você acreditar? Na época, Miriam, eu não tinha todo esse entendimento, eu nem acreditava que eu estava inserida em algo do mundo. Isso foi me colocado, eu estava inserida A crença em algo... limitante veio da religiosidade. eu estava Alguém botou uma semente lá. Eu estava inserida em algo que tinha tudo a ver comigo. Eu amava as aulas, eu amava os professores, eu estudava, eu me doava, eu transpirava, eu vivia aquilo. Uhum. Então, para mim, ali não era ainda uma coisa ruim que eu devesse abandonar. Sim. Como a Aline falou, foi uma crença, uma semente
que eu ouvi me deparando com líderes, pastores, pregações, que aí eu falei, nossa... E aí vem, né? Por eu amar a Jesus, eu comecei a aceitar aquilo e então tomar essa decisão. É muito interessante porque quem nos sabota e quem nos bloqueia são os P's, né? Pais, parentes, pastores, padres, patrões, então assim, todas essas pessoas que têm poder sobre nós são as pessoas que vão nos sabotar. Pessoas que Só que são vítimas de outras vítimas e a gente precisa perdoar essas pessoas. Por isso que eu digo que Deus não me permite parar de cuidar de pastores. Porque um pastor curado, ele cura uma igreja inteira, mas um pastor com crenças limitantes e ferido, ele fere os ouvidos e a alma da igreja inteira. É verdade. Eu ouvi um pastor dando uma entrevista esses dias e foi muito interessante. Ele falou o seguinte, ele deu o exemplo do BBB. Que naquele BBB da Juliette, foi feita uma dinâmica e a Juliette levou todas as plaquinhas de não vai ganhar. Todo mundo colocou nela. Ela sentou e todo mundo foi colocando não vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar. E pra eles tinham que escolher quem ia ganhar e quem não ia ganhar. Ela ganhou as plaquinhas de quem não ia ganhar. Mas foi quase uma unanimidade de que a Carol Conká seria a grande campeã. Que foi a pessoa cancelada, né? mais cancelada da história do Brasil. E ele exemplificou a seguinte coisa. Quando você tá num universo paralelo, que às vezes acontece dentro das igrejas, infelizmente, você tem verdades que são distorcidas. Sim. Verdades que são realidades só ali dentro, só que você destrói as pessoas que estão no meio, porque você tem um poder de convencimento. Sim. E o grande juízo vai tratar com muita gente que tem certeza que já estão com o pezinho dentro do céu e que o outro está no inferno. Sim. Entende? Mas a gente precisa tomar muito cuidado e é por isso que tem muitos pastores que estão extremamente feridos. Extremamente machucados. E quando se dão conta de, uau, é quase assim, sair do BBB, jura que teve tudo isso de cancelamento? Meu Deus! Aí você começa a ter consciência, como você teve da religiosidade. Sim. Ou seja, você era honesta, digna, servia ao Senhor, apaixonada por Jesus, mas em um meio que estava te matando, né? Talvez você fosse ali a Juliette, não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai pra moda. Não vai crescer, não vai pro céu se você fizer isso. Cancelada. E aí você saiu, você teve essa consciência. Uau, eu estava sendo refém. Como é que é isso? Como é que foi pra você ser pastora neste sofrimento? E qual o conselho você dá hoje para estas pastoras que estão em sofrimento? Porque muitas pastoras desabafam comigo e falam assim, Aline, por favor, não conta pro meu marido não, mas eu tô com a sensação de que eu vou morrer na onde eu estou. Eu senti exatamente isso. Foi um dia dentro do meu quarto. Eu rasguei meu coração para Deus. Porque Deus não é uma religião. Deus, ele não tem nada a ver com religião. Ele é um Deus que nos criou, que nos formou, que nos conhece mais do que ninguém nesse mundo. E um dia eu entrei dentro do meu quarto e eu abri meu coração, porque ele nos conhece. Antes de você falar uma palavra, ele já sabe o que você vai dizer. Se eu me esconder no abismo, ele vai estar lá. Se eu subir no mais alto monte, ele vai estar lá. Então eu não tinha como me esconder de Deus. Eu não tinha como sustentar mais também aquela mentira. E quando você tá fora do que Deus criou, projetou, designou para você, realmente é como uma sensação de morte. E ali eu abri meu coração para Deus e eu falei, Senhor, eu amo a moda. Eu não consigo mais parar de olhar para aquilo. Eu quero voltar, eu não sei, eu tô aqui, eu tô fazendo algo pro Senhor, mas eu não sei fazer nada de mentira. E eu sou uma mentira. Eu quero ser de verdade. Eu quero ser de verdade. Que o Senhor me oriente. Que o Senhor, na verdade, eu pedia perdão, né? Me perdoe. Então, a mensagem que eu tenho para essas mulheres é: sejam de verdade. Derrame o seu coração diante do Senhor. Porque ele vai ter uma saída, ele vai ter uma resposta, como ele teve para mim naquela tarde. Ele me falou: eu nunca pedi para você sair da moda. Uau. Forte. Gente, é muito lindo. E naquele momento eu chorava e ria e era um misto de sentimentos, porque a presença dele, eu acho que Deus, ele só tá esperando você abrir mão dessas capas que te colocaram, desses títulos que nomearam você,
você ter coragem de sair dessa forma, de não querer mais agradar homens e falar, Senhor, o que o Senhor tem para minha vida, e se abrir para isso, custe o que custar, porque viver a sua verdade, viver a verdade de Deus para sua vida é a plenitude, é a vida em abundância. Hoje eu falo que eu tenho plenitude. Eu sou uma mulher realizada, eu faço algo que eu sei que o céu está aprovando. Muitas vezes a terra não, mas muitas coisas a terra aplaude e o céu não aprova. Mas quando você faz algo que o céu está aprovando, não importa se a terra está aprovando. Uau. O importa agradar a Deus e não aos homens. É lindo e inspirador ouvir ela falar, né? Um amor, que eu me vejo assim, porque quando eu tô falando de projeto, de obra, eu falo com esse amor também, com essa coisa. É muito interessante que ela fala de Deus, né? Exato. Ela fala de Deus. E o que é triste é que pessoas que estão feridas e doentes espiritualmente e emocionalmente vão julgar dizendo, ah lá, agora tá falando sobre Deus, não ser uma religião. É verdade. Deus não é placa de igreja. Não é placa de igreja, né? E é bem o que ela falou, né? São capas que nos colocam e vão tirando nossa identidade. Exatamente, Miriam. Na verdade, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, por cuidar de pastores, né? Dentro da espiritualidade, da inteligência emocional e da inteligência espiritual, porque isso acontece muito. Pastores, porque estão ali no púlpito, acreditam que já sabem de tudo, é quase assim, Deus está no meu gênio, é o meu gênio da lâmpada, é só fazer assim, porque o Espírito Santo, ele é particular. Não, o Espírito Santo está em todos nós, né? Todos nós podemos ter acesso ao Pai. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar a liberdade e o acesso direto. Sim. Mas aí então as pessoas estão tão presas dentro de suas dores e dentro da religiosidade que elas acabam sendo este algoz. Eles acabam ferindo as outras pessoas. E aí nós temos um cemitério dentro da igreja. Muitos sonhos, muitas carreiras, muitos projetos. E as pessoas estão lá no altar, né? Eu tô entregando, eu tô morrendo. O que é o altar? O lugar onde precisa ter uma morte, né? Onde é ofertado. Mas aí são The Walking Dead, mortos vivos dentro da igreja. E estão ali fazendo campanhas, e faz jejum, e vai pro monte, e faz um monte de coisa. No entanto, estão mortas, porque Deus não pediu esse tipo de sacrifício. Exatamente. Como é que foi seu grito de liberdade? Gente, eu sou muito grata por tudo que eu vivi, sabia? É uma coisa assim, eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse passado por onde eu passei, viver o que eu vivi, até o meu relacionamento, esse casamento com esse pastor, esses líderes, ter deixado minha faculdade, tudo isso hoje me construiu. E eu entendi de uma forma muito clara. Eu acho que a melhor coisa é a clareza e a consciência. De que o chamado de Deus, ele não está preso a 4 paredes. É isso aí. Eu não preciso de um microfone e de um púlpito para anunciar que é chegado o reino de Deus. Uau! E Jesus, ele chega anunciando o reino de Deus. A primeira pregação de Jesus foi, é chegado o reino de Deus. E sabe o que ele estava dizendo? É chegado o domínio, o governo de Deus na terra. E isso não está preso a 4 paredes, a um título pastoral, evangelístico, apostólico, não. São pessoas que vão ser levantadas, capacitadas por Deus para levar esse reino lá fora, porque a verdade da palavra igreja é enviados, chamados para fora. Sabe por que eles morrem no púlpito? Porque eles estão ali em competição, em briga para alcançar aquele altar, aquele púlpito, aquele microfone. É uma briga, é uma competição. Para quem vai chegar lá primeiro, para quem vai pregar, gente. O propósito de Deus são nações, raças, línguas, povos. É isso. O propósito de Deus são reinos dessa terra. Sabe quais são os reinos dessa terra? São as esferas da sociedade. A igreja, a cultura do reino, o mandato cultural do céu tinha que ser estabelecido em todas as esferas da sociedade. Nas artes, na mídia, na moda, na comunicação, na política, nas empresas, na educação. Cadê? Cadê o povo de Deus? Os líderes, os intitulados, os capacitados, os ungidos, fazendo a diferença lá fora. Em todos os ambientes. Em todos. Então, assim, por que hoje eu vivo? Porque hoje eu tô pautada no fundamento do que é ter um chamado, do que é ser igreja. Que lindo. Uau! É isso. A Bíblia diz que a gente não pode colocar vinho novo em odre velho. Maravilhoso. E aí, o que é o odre? É nossa mente.
Por isso que a Bíblia manda a gente renovar as nossas mentes. Exatamente. Por quê? Você percebe que está tendo... Deus vem falando já há muito tempo, mas o movimento está acontecendo de um avivamento na terra. Sim. Só que eu percebo Deus aposentando muitos pastores. E nada contra os pastores que são mais antigos. Mas eu percebo Deus pegando esses pastores que foram flagelados. Esses pastores que Deus está aposentando são pastores que foram flagelados, que foram mortos lá em cima do púlpito. Pastores que se doaram e que não tiveram o direito de resposta. Deus está falando assim, ó, filhos, vem aqui, vem descansar em mim. Eu vou colocar vocês para serem cuidados. Esses pastores, assim, ó, eu tenho percebido igrejas sendo UTIs de pastores. E aí Deus tem feito o quê? Deus tem levantado um novo povo com uma mentalidade renovada para o novo de Deus. O avivamento vem de uma renovação das nossas mentes. Perfeito. E se eu fosse você, eu renovava a sua mente. Respirava um pouquinho, porque a gente vai pro intervalo e a gente volta já já conhecendo mais da história dessa mulher maravilhosa e incrível. Se eu fosse você, não perdia. Fica com a gente. Até já já. Só quem tem mais de 11 anos de mercado e experiência dia após dia trabalhando por você, que é o nosso parceiro, pode trazer resultados para melhorar a sua marcenaria. Vem para Chapa Forte, porque aqui nós cortamos, fitamos, furamos e trazemos qualidade para o seu projeto. Aqui você não tem apenas uma madeireira, você tem um parceiro trabalhando por você. Parceiro Chapa Forte, para fechar o mês trouxemos reforço. Toda a linha da Chapa Forte, material novo e de saldão em 10 vezes sem juros. É isso mesmo, material à pronta entrega, novo e de saldão em 10 vezes sem juros. O seu projeto acontecer, vem pra Chapa Forte. Vem, porque não vamos perder nenhuma negociação. Vem pra Chapa Forte! Voltamos do nosso intervalo. Eu tô aqui sendo apedrejada pela minha colega, porque eu tenho uma garrafa maravilhosa. Insulto! Vocês viram no intervalinho aí? A propaganda da Didi Chocolates. Chocolices da Didi, é o arroba dela no Instagram. E ela nos presenteou com esses bombons maravilhosos. Faz encomenda de Páscoas, faz os nossos personalizados. Ela é quem nos patrocina aqui com as canecas lindas que os nossos convidados ganham no final. E hoje, inclusive, ela trouxe até para os nossos convidados. Ganhando aqui um bombom. Que delícia, amiga. Obrigada, Tá? gente. Marca ela lá no Instagram, vou te passar o arroba bonitinho. Que legal, obrigada. Ela faz encomendas com antecedência, a Páscoa tá chegando, então vamos adoçar a vida dos nossos familiares, amigos e amados. Gratidão por esses chocolates tão deliciosos que estão beijando a nossa alma. É muito bom termos patrocinadores tão maravilhosos apoiando o nosso projeto, né, Miriam? Com certeza. Nós estávamos falando antes do intervalo sobre pessoas extremamente feridas, mas agora a gente vai falar sobre gritos de liberdade. Quando então Deus te chama para fora, para viver aquilo que Ele ordenou. Conta para nós. Foi numa palavra, né? A palavra de Deus já diz, é a própria voz de Deus ecoando. E eu fui para a palavra dele buscar uma resposta. E eu encontrei em Êxodo 28:2.
Aline Miriam, depois que você tá fundamentado naquilo que Deus diz, não tem mais pra ninguém, nem o diabo, nem o inferno. Porque foi com está escrito que Jesus derrubou o inferno, né? Então esse grito de liberdade, ele vem através da verdade, né? Conhecereis a verdade, ela te libertará. E a liberdade vem através da verdade de Deus, da palavra dele, sobre todos esses conflitos que eu estava vivendo. E ali estava escrito em Êxodo 28:2, façam vestes consagradas. Porque Deus fala pra mim, eu não mandei você. Eu não mandei você sair da moda, eu não te pedi isso. E eu falei, Senhor, então, como assim? Como você tá olhando pra moda? Como você tá olhando pras roupas? O que você quer? Qual é o seu olhar sobre isso? Porque até então você ouvia falar de uma moda evangélica, de doutrinas, de aquela roupagem, aquela vestimenta que também te encaixa, que você fica refém. E ali eu comecei a identificar algo muito poderoso, que foi aonde realmente foi uma explosão, Aline, porque eu encontrei ali um verbo. Vestes consagradas. A consagração. Uau! Isso pra mim foi muito forte. Deus sabia como me falar, Ele sabia como me convencer, Ele sabia como me atrair e como me fundamentar e me fortalecer. Certeiro. Foi certeiro, Miriam. Por quê, gente? Porque na faculdade de moda eu ouvia estilistas consagrando suas coleções, suas roupas. Uau, meu Deus. A demônios, a entidades, a Exu, a Ogum, enfim, a tantas outras... os deuses deles. Eu não tô falando que isso tá errado, não é isso o momento agora. Mas eles consagram as suas coleções. A Exu, a Ogum, e eu vi isso em vários desfiles, em alto e bom som eles declaram isso. E nós, enquanto filhos de Deus, o maior designer, o maior criador, o maior... é o Deus mais criativo que existe, né? Criador de tudo, de combinações de cores, de linhas, de formas. É perfeito, é incrível. E nós estamos aqui fechados dentro de 4 paredes, num formato horroroso. É isso. Feio, que ninguém quer parecer, que ninguém quer copiar. Sendo, como que fala, não protocolados, mas sendo catalogados, Padronizados. né? Padronizados, isso. Obrigada. Essa é a palavra. Uau. E ali eu olhei aquilo, eu chorava de raiva, de alegria. Um misto de sentimentos tomou conta de mim, porque eu falei, cara, Deus, consagrar as minhas roupas é um princípio de Deus, é uma ordenança de Deus, e o mundo lá fora está fazendo isso. Uau. Enquanto a igreja tá aqui, fica aqui, 4 paredes, toma o microfone. Fica aqui é o seu chamado. E ali foi onde Deus me falou, eu preciso que você vá, que você suba essa montanha e que você... Porque a Bíblia fala, formosos são os pés daqueles que anunciam e sobem os montes e anunciam naquele lugar, o Senhor reina. É isso. E eu fui chamada então para declarar na moda que o Senhor reina. Isso é maravilhoso. Isso é muito lindo. A primeira vez que eu ouvi essa história, e olha como que é engraçado, né? Como a gente tem uma conexão muito profunda. Mas desde o primeiro momento eu recebi um contato assim, e tem uma pessoa aqui em algum grupo que precisa de alguém pra decorar um evento. Eu falei assim, bom, nunca decorei evento, mas vamos ver, né? Tudo bem. Aí eu marquei com a Déia uma reunião, nos falamos por vídeo, e ela falou assim, mas é semana que vem. Foi super corrido. Eu falei assim, semana que vem a gente não tem nada e a gente precisa. Deu certo, mas naquela reunião, quando você me contou isso, e até no mesmo dia, inclusive, eu compartilhei com a Aline, no dia que a gente foi lá, que eu fui no EBC te buscar. Sim. E assim, é extraordinário. Tudo é extraordinário. Essa história me impressiona até hoje, eu fico emocionada de lembrar. Que linda. Eu estou mentorando a família de um futuro prefeito e a Miriam sabe de quem que eu tô falando. Então eu cuido dos pais, eu cuido dos irmãos, eu cuido de esposa e agora eu vou cuidar dele. E hoje eu estava falando com a mãe dele. Tava mentorando a mãe. E nós estávamos falando sobre isso. Eu falei pra ela sobre nós reclamarmos dos políticos. E nós estamos reclamando dos políticos porque nós não estamos lá para gestionar as cidades. Exatamente. A gente fala da polícia corrupta, mas nós precisamos de mais cristãos. Porque vez ou outra a gente também encontra aí rios de policiais, inclusive, orando por pessoas possessas. Nós precisamos tomar o lugar que é nosso. As grandes empresas, os grandes lugares.
Os grandes cargos estão para nós. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tá na hora do povo de Deus se levantar para reinar na terra, para ser rei, rainha e senhores, serem generais de comando. Mas enquanto a gente ficar nesse lugar de, nossa, o outro tá fazendo, meu Deus, desviou. Não vai ficar olhando pro outro, olha para si no que você pode fazer pro reino. Verdade. Porque que seja, olha, interessante, eu cuido de tanta gente, tanto político, tanto empresário, e aí eu cuidei de uma merendeira. E aí, quando a gente foi descobrir o propósito dela, ela descobriu que era ser merendeira. Uau. E ela falou, Aline, cada pratinho que eu faço, eu estou orando por aquela criança. E eu posso estar orando pelo futuro governador do meu estado. Eu posso estar orando pelo futuro presidente do meu país. Então, este é realmente o meu lugar. Deus me colocou no lugar certo. Sim. Quando você é um cristão convicto que Deus te chamou, não interessa o que você está fazendo. Sim. Interessa que você está servindo o Senhor onde quer que seja. Seja lavando um banheiro, seja num palco, seja num desfile. Que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Exatamente. Sim. Maravilhoso. Essa é a diferença. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Está escrito em Gênesis 1:26. Para que nós possamos governar, dominar sobre a terra. Então, isso foi perdido, né? Tanto é que o diabo ele aparece para Jesus e ele oferece o quê? Olha, foi me dado o reino das terras, os reinos dessa terra. Uhum. Quer dizer, ele hoje tem esse domínio, esse governo por causa da Isso. queda de Adão. Uhum. Jesus vem retomar isso e ele fala não. Por que os pastores e a minha vida também, ela perdeu o sentido? Quando você deixa de estar ali, no molde, no desenho que Deus tem para sua vida, porque ele te cria a imagem e semelhança dele, É isso. e ele joga a forma fora. Uhum. Somos Você- únicos. Você é único, gente, isso é muito lindo. A religião te padroniza, como a Miriam falou, e eu amo essa palavra, tem um vídeo, inclusive, Uhum. porque são dois sistemas que nós ficamos refém, o mundo e a religião. Uhum. Eles nos padronizam. Mas Deus é um Deus de princípios, de valores. E aí, quando você sai desses sistemas, você vem para Deus, ele te leva para a liberdade, através de princípios e valores. Então, quando você sai e você se torna refém, né, se molda e se encaixa e se reduz a um sistema ou outro, tanto faz, são um mais pior que o outro, você abre mão dessa imagem, dessa semelhança de Deus, e aí você perde o governo. Você perde a autoridade que Deus estabeleceu para você trazer de influência sobre a terra. Uau. E como é que começou, então, esses primeiros passos? Então, você ficou 10 anos num hiato de autenticidade, de identidade, entre tantas outras coisas. Como é que você volta para este lugar? Como é que você se levanta? Me conta. Eu comecei a produzir algumas roupas, porque aquilo, a criatividade, os desenhos, os modelos, tudo isso sempre fluiu. Então eu comecei a ter umas costureiras, desenhar algumas roupas, mas assim, gente, uma longa jornada, né? Porque isso foi em São Paulo, aí voltei para o interior, depois volto para São Paulo, e em 2016 eu fiz uma consultoria de imagem, gente, e ali eu lembro quando Você era aluna nesse caso? nesse lado eu me formei, nesse caso eu estava ali sentadinha, e naquela semana onde eu estava sendo instruída em como ser essa consultora de imagem, Legal. era como se o Espírito Santo estivesse do meu lado e ele começou a ministrar, muito louco, né? Uhum. Porque o que quer dizer sermos a imagem e semelhança de Deus? Isso hoje é falado até como, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas, gente, eu fiz o curso, eu sou formada pela Ecole desde 2016, eu atuo nessa área, porque a moda me trouxe um conhecimento sobre lidar com a aparência dessa pessoa. Eu deixo você vestida rapidinho, em 5 segundos, para qualquer momento. Uhum. Conte comigo. Eu vou ter as melhores dicas. 20 minutos foram muito tempo, então. Pra quem não sabe o que tô fazendo. Pensando nisso, 20 Quem ainda minutos. fez errado. Ai, vocês são incríveis. Enfim, gente, então assim, eu perdi o fio da meada, minha. Perdão. Você deixa alguém pronto em 5 minutos. Exatamente, é um dom, talento, a faculdade potencializou isso, de moda, mas na consultoria de imagem, eu comecei a buscar algo interno, porque é além da aparência. Uhum. Mas não acredito nessa frase, que é só a essência, o que importa. Uhum. Porque a imagem, gente, no original é selem, no hebraico, que quer dizer a representação da essência Uhum. de algo. Então, uma imagem,
ela representa uma essência. Só que essa essência ela tem que estar alinhada à aparência. E aí eu crio uma imagem com transcendência. Uau. Sim. Ou seja, uma imagem elevada, única, singular, como ela foi criada para ser desde o início. Mas a gente ou está só na aparência, ou a gente está só na essência. Ou E a gente- outra, não une. Exatamente. A gente precisa alinhar as duas. Por isso que a sua pergunta no começo foi crucial, Aline. Porque se eu não sei quem eu sou, quem é a minha essência, eu não consigo transformar isso em aparência. E aí eu estou totalmente desconectada. Eu estou totalmente desconstruída, desconfigurada. E aí é onde surgem os problemas na frente do espelho. Eu não me reconheço, a roupa que eu escolhi não me cai bem, não é o que eu queria vestir, troca, compra e nunca tá alinhado aquilo que está interno. Ou às vezes até compra coisas que não vai usar, né? Ou não tá dentro das suas cores, Muito, Mira. né? Não é que você não possa usar as cores que não estão na sua cartela, mas é ter a sabedoria das combinações pra mostrar essa essência, né? O conhecimento é tudo, né? Porque eu falo para as meninas, porque se você não tomar cuidado, até a costura te encaixa. Você Sim. fica preso à sua cartela, preso aos... Não! É só um conhecimento para que você tenha as rédeas, Sim. autonomia, segurança, confiança, porque isso traz de volta a sua confiança para você fazer a sua escolha de acordo com quem você é. Perfeito. Então, assim, a roupa, ela vem vestir você e não você vestir a roupa. É o Ótimo. contrário. E é por isso que as mulheres estão de mal com elas, porque há uma estatística, meninas, 92% das mulheres estão insatisfeitas com a sua aparência. É Uau. muito alto. Que E triste. isso é algo que me move muito. 92 E por onde é muito. começar? Por onde começar o autoconhecimento? Nem todos vão ter esse privilégio de ter uma consultoria sua. Mas por onde, então, eu, mulher que estou em casa, autoestima lá embaixo, por onde eu começo esse autoconhecimento? É descobrindo, se pontuando, por exemplo, eu, Aline, não curto muito roupas floridas. Eu não sou muito das cores, eu gosto de uma coisa mais clean, eu gosto de uma coisa única, amo um pretinho, mas gosto de um bege. É aí que eu me arrisco, no bege. Tô me sentindo super ousada por um blazer xadrez que eu comprei. Porque eu não curto, em mim eu não acho interessante. Como descobrir? Então, começar por aí? Então, assim, se eu não gosto de roupa florida, ponto final. Pode estar na moda das flores da Amazônia, do que for. Não vou comprar. Isso já é uma característica de uma personalidade de estilo. Então, assim, a primeira coisa é saber quem você é. Você consegue identificar características de quem você é? Por exemplo, me fala quem você é, Aline. Olha, eu sou uma mentora, mãe solo, gosto de roupas práticas, porém nas quais eu me sinta poderosa. Eu acho que isso me exemplifica. Tá, mas olha, a identidade, gente, ela não está atrelada a uma função, a um cargo, nem a ser mãe. Olha que interessante. Isso não te define. Uhum. E quando você deixar de ser mentora, quem você vai ser? Maravilhoso. Misericórdia, se você não tiver mais o filho. Uhum. E quem se separa? Uhum. Que se define por relacionamento, por estar casado ou não. Eu tô dizendo de característica sua. Quem você é? Essas são as perguntas que as mulheres que estão em casa podem fazer. Quem você é? Exatamente. Que Eu mais? sou, por exemplo, você pode dizer pra mim, eu sou organizada, Déia. Eu gosto de ordem. Pelas suas roupas, eu já mais ou menos faço uma leitura de quem talvez você possa ser. Organizada, mais formal. Errou. Não sou organizada. Eu sou Tradicional. totalmente desorganizada. Ela é prática. Eu sou prática. Organizada é outra coisa. Oh, meu Deus, porque assim, ó, quem gosta de roupas escuras, bem sóbrias, essas linhas retas, a formalidade, a alfaiataria, são pessoas muito formais, tradicionais, presas à organização, ao planejamento. Você tá sendo organizado errado. Eu sou dual. Na verdade, é que a sua bagunça é organizada. Isso, Né? acho que é isso. Tá organizada do seu jeitinho. Eu sou uma pessoa bem certinha mesmo, sou tradicional mesmo. Agora, organização me falta. Então, eu contrato pessoas para serem por mim. Mas você tem organização na sua casa. É o que eu busco. Sempre contratar alguém para fazer. Porque sempre a roupa ela vai estar falando da escolha de uma persona que está por trás dessa escolha. Então, sempre essa mão estendida na arara é algo mais além, é interno, é além, é aquela pessoa que quem ela é realmente. Então ela não tem noção, ela não está conectada a esse conhecimento. Ela está no automático muitas vezes. Mas as escolhas falam muito de quem ela é. Então o estilo ele vem trazendo uma personalidade. Por exemplo, uma mulher
que ela é atrelada à família, aos sentimentos, ela é mais sensível, ela gosta de peças com detalhes, delicada. O que tá falando? Quem é essa mulher por trás dessa roupa? Vai, imagina aí uma mulher vestida com vestido todo fluido, uma saia esvoaçante, um cabelo encaracolado, ela usa sapatilhas, ela usa pérolas. Então, vai imaginando essa mulher. Ela traz um estilo, uma personalidade de estilo. Qual que seria? Romântico. Então, assim, é ela se identificar, saber. Quantas personalidades quem ela é. nós temos que você pode metrificar para nós? Os estilos universais que a gente fala, as personalidades de estilo são até 10. Uau! E olha que legal, gente. Isso é muito incrível. Miriam, e você precisa fazer o seu. Eu ia perguntar, dá pra andar entre os estilos? Eu já dei. Olha, eu vim nos bastidores sendo aqui massacrada, porque eu esqueci de marcar. Eu vou marcar, prometo. Estou me comprometendo aqui com toda a nossa audiência. Uau! Gente, porque a gente não é uma coisa só. Então a gente pode ter até 3 estilos. Uhum. E é isso Ah, que legal. Era o que eu ia perguntar, se a gente transita entre eles. Porque principalmente no meu trabalho, tem dia que eu tô parecendo um peão de obra. E tem dias que eu tô assim maravilhosa como eu tô hoje. Ah, você é maravilhosa sempre. Exatamente. E a Miriam, por exemplo, ela é expansiva, comunicativa. É? Não, claro que é comunicadora. Olha só, a roupa dela já tá falando tudo isso. Olha que ela ama estampas, Algumas pontuais. cores. Estampa é muito pontual. Alguma que eu olho assim, uau, essa me chamou atenção, mas é muito difícil. Eu acho que eu tenho Difícil. esse vestido Sim. e mais um que tem estampa. Foi em sua homenagem, entendeu? Deia. Mas isso é bem interessante, né? Por exemplo, eu não sou essa pessoa organizada, mas eu posso me posicionar para ser. Eu posso fazer isso? Então, começar a usar uma roupa para ter a personalidade que eu quero ter. Sim. Eu posso fazer isso? Na verdade, a gente mantém a personalidade, porque é a verdade da pessoa. Eu nunca vou abrir mão de quem essa pessoa é. Então, a primeira pergunta da consultoria é: quem é você? Uhum. E eu tenho uma técnica, uma ferramenta que eu levo, que eu faço com que ela se conecte a essa essência que ela carrega. É muito incrível, é simples, é fácil, é maravilhoso. Então, gente, na consultoria de imagem você sai sabendo quem você Tá é. bom, daí eu vou fazer. Você sai sabendo. Já entendi. Eu acho que a maior dor que o ser humano carrega é não saber quem você é. Eu acho que isso é a pior dor que existe. E quando uma mulher ela tá na frente do espelho, gente, é além da imagem, que tá refletindo essa insatisfação, Verdade. é essa desconexão que ela tem com ela mesma, que traz essa insatisfação que é tão alta, e eu falo que eu tenho a pretensão de derrubar essa estatística, porque ela faz tratamentos estéticos, intervenções estéticas, compra roupa, se veste, ela tá maravilhosa. E eu via isso nas minhas clientes quando eu tava na moda, porque eu tive numa loja de roupa também, enfim, tem uma trajetória aí, e eu via mulheres lindas de frente do espelho, elas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, sempre se criticando, se depreciando. Sim. Nunca elas estavam bem com elas mesmas. Por quê? A aparência sem essência, ela é fútil. Ela é superficial. Que profundo. Maravilhoso. Mas a essência, sem a aparência alinhada à essência, ela não tem sentido, ela fica feia. Então a essência, ela é linda. Todos nós carregamos a essência, olha só, a imagem, Êxodo 20. Eu já tô até confundindo, né, os textos, mas é Gênesis 1:26. A imagem de Deus é: eu carrego a essência, eu sou a representação da essência do meu Criador. Uau. Cada um carrega uma parte dele. E ele fez você jogar a forma fora. Então, quer dizer, a Miriam carrega uma parte de Deus que eu não carrego. É isso. Você é uma parte de Deus que eu não carrego, e você existe para mostrar essa parte de Deus. Lindo. É o reflexo, porque a imagem é reflexo. Você está aqui para refletir Deus através da sua imagem. Por isso que a imagem tem 2 pilares: essência e aparência. 50%, 50%. Não adianta eu falar que é só essência. Porque se eu não conectar essa essência à aparência, ela fica horrível. Vocês já viram gente que só fala de essência? Você olha pra ela tá feia. Parece fala, aqueles meu Deus, vendedores de olhinho, né? Meu Deus, que... De miçangas na praia. Meu Deus, que essência é essa? Descarta. É como um perfume, gente. Se tivesse um frasco aqui, você compra o perfume pelo frasco. Nós amamos aqueles frascos, mas compra um frasco sem uma essência.
boa, Verdade. perde sentido. Perde Precisa sentido. ter essência e aparência. É isso aí. Ano passado eu tive um privilégio de ter assessoria. Então esse ser de luz foi na minha casa e montou várias roupas pra mim. E deixou lá tudo montadinho, assim. Meu guarda-roupa ficou tão maravilhoso. Ai, Eu que fazia isso aqui, delícia. ó. Eu, na minha desorganização, fazia isso aqui, ó. Tava pronto. Já era com sapato, tinha fotos ainda por cima. Dos adereços que eu podia usar. Foi maravilhoso, incrível. Eu me senti tão mimada, por Deus. Quero mais, Senhor, inclusive. Mas, era bem interessante, porque ele chegava em casa e falava assim, ó, isso aqui fica ótimo com isso. Eu falava, essa calça nem me cabe. Aline, coloca, por favor. Eu, meu Deus, tá cabendo, que coisa maravilhosa. Gente, não é que eu fiquei gata. Olha, tipo, vai ficar lindo em você. Imagina, não vai ficar bom. E coisas que ela comprou. Aline, Estavam coloca. guardadas. Ele não me fez comprar roupas novas, tá? Não. Aline, coloca, por favor, mistura isso com isso. Meu Deus, mas isso ficou extraordinário. Sim. Mas as nossas amigas em casa não têm esse privilégio. Aham. Então, como nós poderíamos otimizar um guarda-roupa? Quais são as 10 peças básicas que qualquer mulher precisa ter para andar maravilhosa e de uma forma prática? Gente, sabe que também existe uma outra estatística? A gente só usa 20% do nosso armário. É isso aí. 80% tá lá encalhado, sem uso, Uhum. parado. Então, a primeira coisa, dá uma movimentada nesse armário. Tira o que você não usa há um tempão. Show. Aquela peça que você tá esperando emagrecer. Muitas de nós fazemos isso. Por Exato. favor, isso é uma tortura. Uhum. É isso A aí. gente sempre olha, tá ocupando um espaço ali. Aí você olha pra ela e fala assim, precisa emagrecer. Faltam 10 quilos. Mês que vem você olha e fala assim, agora só faltam 12. Boa! E isso é uma tortura, pai. Dê essa peça. É isso mesmo. Então, assim, primeira dica, dá uma circulada aí nessa roupa, ficar um pouco mais leve. E Uhum. você olhar e identificar um pouco das peças que você comprou e que você pode usar. Também não incentivo o consumo. Uhum. Não, eu potencializo o que essa pessoa tem. Mas, basicamente, Se eu for comprar, tô começando agora, do zero, e eu posso. Se eu for comprar do zero, quais são as 10 peças básicas? uma camisa branca. Ela potencializa, ela é versátil, ela vai com short jeans, uma calça jeans, uma alfaiataria, Exato. com um vestidinho, um nozinho por cima, uma saia, enfim. É linda, ela vai te deixar clássica, elegante em toda e qualquer situação. Eu sou muito fã hoje dessa modelagem de calça jeans, a wide leg. Não sei se vocês conhecem, é uma calça que Eu tem gosto. a cintura alta. Eu falo que é um caminho sem volta. Eu tô Eu falando de uma... Gosto muito, Eu inclusive. preciso esconder, porque toda hora eu quero sair com ela, porque ela veste bem, ela vai deixar sua silhueta valorizada, muito Uhum. importante isso. Então, uma wide leg, porque ela tem o cos alto. Pelo amor de Deus, joga as calças fora, que tem aquele corte, o cos baixo no meio da barriga. Deforma o corpo aquilo. Uhum. Então, uma wide leg, Uma camiseta branca, uma calça camisa jeans branca. de qualidade. um blazer. Gente, uma terceira peça, um colete. Ninguém aposta num colete, mas um colete também. Você pode usar Transforma o look. ele. Transforma. Então, pode- calça branca, calça jeans, perdão, Calça camisa jeans. branca, calça jeans, camisa branca, um blazer ou um colete. Sim. O que mais? Um vestido wrap dress. O wrap dress, gente, é que ele já fala, né? A gente até come uns lanches que falam o wrap, que ele vai envolver o seu corpo. Então, Uhum. como eu não conheço as silhuetas aqui de todas, eu vou indicar um modelinho universal que vai vestir toda e qualquer silhueta Legal. bem. Assim como Ótimo. a wide leg. Gente, Uhum. qualquer uma, faça o teste. Vá numa loja e vista uma wide leg. Um Vocês vão- vestidinho básico preto, então, seria o caso? um preto também. Assim, é uma forma. Se são só 10 peças, precisa ser uma coisa mais... Sim. Uhum. Uma t-shirt, eu acho que o guarda-roupa ele potencializa muito quando nós temos peças básicas, né? Como t-shirts coloridas, branca, preta, cinza, mescla. Uhum. Uma calça de alfaiataria, gente reta, maravilhosa. Um vestido preto. Uma saia evasê. Eu acho que é uma saia assim que você pode já começar a montar os looks aí. Com a camisa, com a camiseta. O evasê voltou pra moda e assim é maravilhoso, né? Eu Lindo. acho que dá pra ficar. Essa moda tudo bem, voltar e ficar. Gente, uma bermuda. Eu acho que desde uma bermuda jeans até assim o joelho, hoje a gente tem uma modelagem um pouquinho mais aberta embaixo, também tá bem legal. Uhum. E ela tem o cos alto. Eu até esses dias adquiri uma, eu amei, assim, porque deu pra usar até com salto, com a camisa, com a Legal. camiseta, pôr o blazer. Fica um look descolado, moderno e muito elegante. Então, assim, uma bermuda de alfaiataria também. Uhum. E agora, além do colete que eu trouxe aqui como terceira peça mais comprida, a gente tem o colete curto.
Que tá sendo usado, inclusive, muito só ele, né? Sem Exatamente. a peça de baixo. Muito legal isso, exatamente. Você pode usar isso com a wide leg, com a bermuda, pode ser um conjunto de alfaiataria com o coletinho, como a Miriam falou, você usa ele fechadinho, sem nada. E você pode brincar com uma flor, um lenço, Umas coisinhas básicas, né? um cinto. Você pode até pôr um cinto por cima dele, vai ficar incrível. Porque, gente, o que mais as pessoas querem transmitir quando vem aqui as clientes quero transmitir força, autoridade. E aí elas já pegam e colocam o blazer, né? Não precisa. Não é verdade. Ou seja, a gente não precisa morrer de calor. Não Qual seria a precisa. peça? Olha, eu uso blazer, mas é porque eu quero transmitir autoridade. É porque eu amo um blazer. Se a gente fizer a roda de estilo aqui, o teste de estilo com a Aline, eu tenho certeza que vai dar totalmente clássica, gente. Não precisa Olha. nem fazer. Que maravilha. Só a camisa que ela tá usando, o salto que eu vi ela colocando, já fiz a leitura. Só no salto alto. Eu ia falar tiazona que habita em mim, é totalmente clássica. Mas brincadeiras à parte, isso não tem a ver com a idade, né? Não. Porque às vezes a gente coloca dentro de uma caixinha, pessoas que não têm entendimento, colocam dentro de uma caixinha falando de idade. Nós temos você aqui, esse jeitinho meigo, delicioso, de 20 anos. E uma mulher madura, mãe de um menino de 20 e tantos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essas mulheres que são como vinho. Quanto mais passa o tempo, mais maravilhosas ficam. Como é que pode, então, esta mulher, porque nós temos você aqui, totalmente jovem, totalmente maravilhosa, como ter coragem de ousar? Né? Porque você é livre, mas nem todas as mães são. Daí tem aquele filho, mãe, que roupa é essa aí, mãe? Que negócio é esse? Então, é claro, a gente sabe, a gente já entendeu que é preciso me conhecer o suficiente pra falar, ei, menininho, fica quietinho aqui que mamãe, eu que compro as minhas roupas, eu mando em você, você só fica quieta e eu me visto como eu quero. Mas como pôr pra fora essa juventude que está presa dentro daquele número que está em cima do bolo? Porque aquilo ali é só um número. Está dentro de nós, a nossa essência é diferente. Como rejuvenescer na imagem? Nossa. Eu posso falar que é estar conectado à essência, que como é algo que Deus, inclusive, me ensinou. Deus, gente, ele é muito real na minha vida. Ele não tá numa religião, num formato, num padrão, no que eu ouço falar. Eu ando com ele. Ele é real, a presença dele é real. E quanto mais conectada a quem eu sou, quanto mais conectada a esse molde que ele criou para mim, e muitas vezes eu tive que ter a coragem, porque quando você olha para o molde que Deus tem para você, e eu sempre tive essa sede de ser quem eu fui criada para ser. Quando eu olhei para esse molde, eu falei, é impossível. Mas eu fui tão esticada, desafiada. Então, o que eu quero dizer para vocês, mulheres, para você chegar nesse lugar de estar bem, rejuvenescida, alegre, leve, independente do número no seu bolo, é você aceitar os desafios. É você desejar encontrar esse desenho, esse molde, esse desígnio de Deus que Ele desenhou para que você fosse. E vá com coragem, vá com força, vá com tudo que você tem alcançar isso. Então eu acho que essa sempre foi a minha gana, a minha sede, a minha vontade. Eu sempre oro, Deus, não me deixe passar por essa vida sem viver o que o Senhor tem para mim. Que lindo. E acho que é isso que me move, acho que é isso que me move, não, é isso que me move, é isso que me faz... eu não me sinto com a idade que eu tenho 50 anos, né, gente? Então, assim, eu olho e falo, alguma coisa tá errada aqui. E, assim, muitas pessoas não acreditam, me confundem. Não, ninguém acredita, e nem eu. Mas, há um tempo atrás, eu era tão envelhecida, eu era tão abatida, eu era tão triste, que você me daria muito mais que 50 anos. Uau. Então, assim, é uma posição, é um lugar que você se encontra. Que você se reconecta e que você abraça quem você é. E quando você vê quem você é, realmente, você não quer ser mais ninguém. É o grande segredo, né? Que a gente tá falando desde o começo, que é o autoconhecimento.
E aí, mesmo as pessoas que nos assistem, que talvez não tenham condições ainda de fazer uma mentoria, de fazer algum processo de autoconhecimento, mas assistindo a gente, consegue perceber em alguns episódios algumas chaves, algumas ferramentas para se descobrir, para entender quem é. O autoconhecimento e saber da personalidade não só na forma de se vestir, nessa essência, né, mas também no autoconhecimento de saber a hora de calar a boca da Magda e até das pessoas em volta que falam demais. Magda é o nosso sabotador, né? Pra quem não sabe. No autodesenvolvimento, eu fui pro não julgamento. E aí isso é uma verdade em mim, né? Sim. E foi muito interessante porque eu fui assistir um filme com a minha mãe, inclusive eu vou assistir com a Miriam em breve, chamado Mulher Rei. E a gente foi assistir no cinema. Nós saímos tão impactadas, mas tão impactadas com o poder, com aquela história daquelas mulheres. Nós choramos assistindo o filme. E minha mãe também está no autodesenvolvimento comigo. E está em nós a essência do não julgar. Está em nós a essência da sororidade, de olhar para outra mulher, enxergar a essência dela e fortalecer aquela mulher ao invés de julgá-la. Terminou o filme, nós fomos ao banheiro do shopping. E quando chegamos lá, a minha mãe ficou me esperando. Depois eu segurei as bolsas para ela e ela foi ao banheiro. Enquanto ela estava lá, eu vi uma moça. E essa moça estava com uma micro saia, assim, quase mostrando as partes dela. E um decote muito aprofundado. Um cabelo loiro, assim, bem grande, um aplique. E quando eu olhei para aquela moça quase nua, eu pensei assim, quais dores essa moça tem para ela pensar que ela precisa expor o corpo dela neste nível para que ela se sinta bonita? Porque eu comecei a observar os traços daquela moça e quão linda ela era. Eu fiquei admirando, eu acho que ela pode até ter suspeitado alguma coisa, porque eu fiquei olhando quão linda ela era. A roupa pouco me importou, eu só via dor. Aí foi interessante porque a minha mãe saiu e minha mãe bateu o olho na moça, lavou as mãos, tal, olhou mais uma vez e saímos. Eu não falei nada. E quando nós saímos, a minha mãe virou pra mim e falou assim, sabe, Aline, tinha uma moça lá dentro e eu fiquei pensando, quais dores aquela moça tem para ela achar que ela precisa estar tão exposta? E olha que interessante, eu fiquei tão feliz, nós começamos a chorar, eu e minha mãe, começamos a chorar pela profundidade de quão curadas nós estamos, de não julgamento, e de olhar a dor, e de se compadecer com a dor do outro, etc. e tal. A gente falou sobre rejuvenescimento. Precisa estar com uma micro saia. E tá tudo bem quem quiser usar, porque cada um é livre para usar o que quiser. Mas precisa usar uma micro saia e um super decote para ser mais jovem ou mais bonita? Claro que não, né? A gente não tá aqui para falar o que é certo e o que é errado. Mas não precisa. Eu não consigo, assim, mensurar algumas mulheres que usam esse tipo de roupa, gente. Não vamos julgar nem padronizar, mas normalmente ela tem uma sede de ser amada, de ser olhada, de ser aceita, de ser validada. Então, ali está mostrando uma falta muito grande, porque é um excesso, né? Ela não precisa mostrar tanto o corpo dela daquela forma. Se quiser mostrar, pode, mas não precisa. Não tem necessidade, porque uma mulher que ela tá segura, que ela se ama, ela se valoriza, ela vai estar ao contrário. Ela vai estar se respeitando, se valorizando, então ela não vai estar se expondo. Ela vai mostrar para a pessoa certa e não para todos, né? Exatamente, e no momento certo. Então, esse é um dos princípios e valores de Deus para as nossas roupas. Onde a religião, ela é... Oh, perdão, gente, eu bati nesse microfone 1000 vezes, porque se eu não sei falar sem as mãos, meu Deus do céu, eu tô tentando ficar quieta aqui, mas a gente faz o mesmo também. É um grande treinamento não falar com as mãos. Eu já derrubei tanto copo em saída com amigos, copo de água, derrubava na bolsa, derrubava na mesa vizinha. Eu ando me vendo ministrar nos lugares, eu fico assim com a mão. Eu falei, gente, eu preciso parar um pouco, e aqui não tá... Eu tô tentando, mas bato e bato. Desculpa. Não tem problema. Mas assim, esse é um dos valores que Deus tem para as nossas roupas. E, gente, também o contrário, viu? Aline e Miriam.
um saião comprido, um cabelão comprido, Também não vai garantir a santidade dessa mulher. Porque É muito importante expor os isso dois aí, polos, é isso os aí. dois Exatamente, extremos. entendeu? Então, assim, eu identifico muito isso porque eu estive nesses dois sistemas, eu transitei para esses dois sistemas. Sim. Por isso que eu falo que demais a minha história, graças a Deus por tudo isso, porque hoje ela me formou quem eu sou. E eu carrego tudo isso por causa dessas vivências, tanto nesse sistema do mundo, desse sistema que tá aí fora, porque a gente fala assim, mundo porque é um sistema que carrega modos, maneiras, cultura. Mas a gente tem também o sistema doutrinário, religioso, que é tão Pesado. péssimo quanto o do mundo. Não existe um pior e um melhor. São idênticos, porque eles nos Os descaracterizam. extremos. Eles nos desconfiguram, eles roubam de nós o que nós temos de mais importante, a nossa essência. E hoje você é uma pastora com identidade, a gente pode ver, inclusive, pelas suas roupas, a identidade maravilhosa que você tem, essa autoconsciência, né? Nos fale da Sagra. Como é que as pessoas podem te acessar? Como é que podem acessar sua mentoria? Conte um pouquinho sobre isso. Que legal, gente. A Sagra, ela vende vestes consagradas, Êxodo 28:2, né, de sagrado, de consagração. E ela traz os princípios e valores de Deus para as nossas roupas. Não é uma moda evangélica. Eu quero frisar isso, pelo amor de Deus. É Porque importante. nem Deus é evangélico, tá? E eu E como você acabou de causar uma polêmica na internet. Mas que não é mesmo. Eu gosto disso. Gente, eu vou contar pra vocês. Eu tenho ido nas igrejas ministrar essa palavra. Sábado passado eu estive numa igreja, agora, esse fim de semana, a gente fez um desfile Meu dentro Deus. da igreja. Maravilhoso. E depois eu ministrei a palavra de Deus. Que tudo. Eu trouxe a cosmovisão de Deus. O que é cosmo? É como um sistema é organizado. E qual que é o cosmo de Deus? É o reino dele. Então a gente está aqui para isso, para estabelecer o cosmo dele, o reino dele, e eu, no caso, na moda. E essa moda, ela precisa ser estabelecida na igreja, porque nós não sabemos como nos vestir. É isso. Gente, o que mais tem é gente dentro da igreja que não sabe como se vestir. Então ela copia um, copia o outro, e Deus escreveu em Êxodo 28:2. Ele fala que as suas roupas façam vestes consagradas e que as suas roupas mostrem. A roupa, ela mostra, ela comunica, é uma linguagem não verbal, é visual, é universal. Todo mundo vai saber fazer a leitura de uma roupa, até analfabetos, como fala Carlos Drummond de Andrade. E Deus fala na palavra que essa roupa mostre dignidade e honra. Perfeito. Olha só. Que lindo. Em outra versão fala beleza e glória. Então Deus tem para nós um checklist de como Ele quer que a sua roupa esteja te vestindo. Que essa delícia. roupa mostre dignidade. Que delícia. Que delícia de episódio. Meu Deus do céu. Que maravilhosidade. E aqui a gente pode mudar, né, Miriam? Não só pode, como deve. Fala Aline. pra nossa querida convidada o que ela deve fazer agora, já que a gente muda no final. Como assim? No final do episódio, como o nosso tema é pode mudar, a gente muda de papéis. Então você vira entrevistadora e nós entrevistadas. E aí você faz uma pergunta pra mim e uma pra Aline. Nossa, por essa eu não sabia. Fique à vontade de perguntar o que você quiser. Meu Deus, agora me pegaram de surpresa. Pode perguntar, inclusive, qual é a comida preferida. Miriam, quando você vai construir um projeto para um cliente, o que você prioriza? Eu priorizo a identidade do cliente. Olha que legal. Porque, assim como nas vestes, eu posso ir lá e falar que tem tendência, que tá na moda, que tá em alta, que é lançamento. Mas se isso não fizer sentido pro meu cliente, ele vai odiar morar naquela casa. Nossa. Então a casa precisa ter a personalidade daquela família e atender às necessidades daquela família. E como você descobre isso, Mi? Fazendo um briefing. É uma primeira entrevista, é a reunião mais longa do processo, mas é a mais gostosa. E não de uma forma direta. Eu não chego e pergunto quantos quartos você quer. Eu vou perguntar sobre os hábitos da família. Vocês Que maravilhoso. fazem as refeições juntos?
Vocês assistem juntos? Quais os horários de trabalho de vocês? Que às vezes com uma à noite, outro de dia. Como que é a rotina com as crianças? Leva na escola, busca da escola, o que faz primeiro? Isso define, inclusive, como eu vou programar a circulação dentro da casa para que seja prático. Que maravilha. Entendeu? Então é conhecer a essência do cliente também. Da família que vai morar. Você sabe que eu já quis ser arquiteta? Foi assim, uma... Eu acho que tá ali juntinho. Porque na infância eu desenhava roupas também. Tá muito... Eu já pensei... Tenho até hoje os desenhos. Mas as roupas gritaram mais alto. Que bom que gritaram. O mundo precisa do seu chamado. Amém. Aline, Manda. você é mentora de pastores, que eu tô sabendo e conhecendo um pouco mais hoje. É a segunda vez que a gente se vê, mas é muito incrível. Uma conexão, Parece né? que eu já conheço essa mulher há muito tempo. É verdade. É maravilhoso. O que você tem feito para tirar esses pastores dessa condição de morte espiritual? Eu tenho dado colo. Porque eles chegam tão destruídos. Sim. Tão sem identidade. E aí, eles estavam ali no altar. As pessoas falam assim, não deve falar altar, tem que falar púlpito, porque altar é onde você mata alguma coisa e entrega a Deus. É isso, eles estão no altar. Eles estão sendo assassinados pelos outros e por eles mesmos. Nossa. E aí eu dou colo. E aí eu vou resgatando a identidade. E o que eu tenho feito é colocado pastores no lugar de filhos de Deus. Nossa. Porque eles estão ali como escravos de determinadas doutrinas. E aí roubam deles essa identidade. Uau. Então eu volto pro berço. Eu falo, vamos voltar lá pra essência. Vamos voltar a ser criança. E na sua criança, você vai descobrir que você tem um Deus que é um pai amoroso e que não te pediu o seu cargo. Só te pediu a sua essência. Só isso. Meu Deus. Poderoso, né? Maravilhoso. Que podcast maravilhoso, né, Maravilhoso. Miriam? Mas a gente ainda tem mais um detalhe antes de acabar. É mesmo? Qual é o Nós detalhe? ganhamos presentes da nossa convidada. Eu vou deixar você falar quais são. Enquanto isso, o pessoal da produção vai pôr na tela para o pessoal ver em casa. Que Conta pra demais. gente, pros nossos ouvintes, quais são os presentes que você deu aqui pra gente. Gente, eu quero abençoar, presentear vocês com uma roupa da Sagra. Ai, meu Deus, eu vou participar. Eu não posso participar, esqueci, tô triste agora. Então a gente trouxe um voucher aqui de 20% em qualquer peça. Os stories. Pode ser sorteado. Pode ser sorteado? Então fiquem ligados nos stories nas próximas horas, que nós vamos sortear esse voucher de 20% Depois deste E- episódio. depois desse episódio. Esse episódio. Uhum. Maravilhoso, vai ser E incrível. também é algo assim, é uma etapa da consultoria que eu amo, que é a coloração pessoal. Ou seja, você vai descobrir num teste comigo quais são as cores que harmonizam com a sua beleza. Uau, E que você, maravilhoso. a partir desse teste, vai ter a sua paleta de cores e um guia personalizado, onde você vai saber qual a sua maquiagem, cor de batom, blush, tudo a ver com você. Até a cor do cabelo, gente. Isso muda a vida. Muda. Porque eu fiz uma consultoria dessa, por isso que eu dei uma repaginada. É verdade, aí. o antes e Sim. depois. É maravilhoso. Então, gente, fiquem ligados nos stories. Vamos fazer o sorteio lá. E vocês vão ser agraciados com uma consultoria ou com um voucher de 20% de desconto aí numa peça da Sagra. Eba, que demais. Hoje, nós falamos sobre comunicação através das roupas e como estar se vendendo através das vestimentas. Mas sabe de uma coisa? O preço mais caro já foi pago na cruz, que foi pela sua vida. Então eu desejo que você se sinta amado e amada. Que você se coloque neste lugar de filho. Não interessa se a religiosidade te feriu. O que interessa é que aquele, com as mãos furadas, machucadas, morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida eterna. A gente vai ficando por aqui e semana que vem a gente volta.